No, no, I give up. No, 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 I give up. No, no, can't deny it. No, no, I give up. No, 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 I give up. A paz e alegria, queridos irmãos, estamos chegando aqui até vocês com mais um tema do YouCat. Agora nós estamos no ponto 197, que é um pouco aquela provocação do vídeo anterior. Por que conserva a igreja a prática do batismo das crianças? Eu vou ler aqui na íntegra o que está escrito no YouCat e depois a gente pode ir partilhando e comentando. A igreja conserva desde os tempos antigos, ou seja, não é uma prática de agora, mas desde os primeiros tempos da igreja, o batismo das crianças. Existe uma razão para isso. Antes de nos termos decididos por Deus, já Deus se tinha decidido por nós, ou seja, nós nascemos com a semente do verbo dentro de nós. Deus nos quis, Deus nos fez, Deus nos criou e por isso o batismo ele nos configura de maneira ainda mais plena a pessoa de Deus, nos purificando do pecado original. Por isso também é necessário batizar as crianças, porque Deus já nos quis e o que Ele mais deseja a nós é a salvação. E os pais, mais do que tudo, também desejam isso aos seus filhos. E antes de serem filhos dos pais, eles são filhos de Deus, né? A maternidade e a paternidade dos pais biológicos são um reflexo da maternidade e da paternidade divina de nosso Senhor. O batismo é, portanto, uma graça, um imerecido dom de Deus. Mesmo nós, depois de adultos que pedimos o batismo e que nos decidimos a viver a fé, não merecemos o batismo. Se alguém fala, mas a criança não tem consciência, como ela vai fazer? Né? E a gente fala assim, mas tem tanta coisa que nós achamos bom para as crianças e que nós damos para as crianças, o alimento. Nós escolhemos para ela as roupas, nós escolhemos para ela o estudo, porque entendemos isso como coisa boa. É claro que uma criança, uma vez que o pai pede isso, o batismo para a criança, o pai deve estar convencido da fé, ele deve ser uma pessoa já introduzida na fé e deve se comprometer a mostrar a fé que aquela criança é chamada a viver a partir do batismo. E a partir do momento que aquela criança vai se amadurecendo nessa fé, nessa verdade, ela recebe o batismo e depois vai crescendo na fé, ela deve confirmá-lo com o sacramento da crisma, para que possa produzir ainda mais fruto, para que esse nascimento no batismo possa gerar frutos naquele que é o sacramento da maturidade, onde você recebe a força e a graça do Espírito Santo e é chamado a dar, a distribuir essa graça a todas as pessoas. Por isso, os pais que creem, que desejam o melhor para os filhos, desejam que ele seja batizado para que realmente seja cancelado aquilo que é o pecado original, o destino do ser humano à morte. Quando um ser humano nasce, ele nasce já destinado a morrer, quando ele nasce, quando nasce normalmente, mas quando ele nasce pelo batismo, ou seja, quando ele é batizado, ele nasce para a eternidade. A morte já não tem mais poder sobre aquela pessoa, sobre aquela criança. Portanto, devemos tomar cuidado, né? Não termos o batismo como um enfeite, como um ritualismo, como um sincretismo religioso, como um amuleto. Ai, meu filho está com tosse, está doente porque ele não foi batizado. Ah, isso e aquilo outro porque não é batizado. Ah, quero batizar o meu filho para que ele não seja pagão. Não, eu quero que meu filho seja batizado porque eu quero que ele viva a fé em Cristo. Eu quero que ele seja um membro do corpo de Cristo. Eu quero que ele realmente seja um colaborador da vida de Cristo. Eu quero educá-lo, ele no amor do Cristo e que ele corresponda ao amor com o amor, disposto a se doar, se entregar, testemunhar a vida de Cristo. Esse deve ser o motivo fundamental pelo que os pais devem levar as crianças a serem batizadas. Depois tem alguns textinhos bíblicos que é muito interessante, que fala aqui, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Portanto, o batismo é para todos. E depois tem alguns textos bíblicos que ajudam a entender isso, que nós vamos deixar aqui alguns vídeos no card,
que pode te ajudar do porquê. Nós já falamos várias vezes do porquê nós batizamos crianças. E você pode assistir esses outros vídeos para se apropriar de maneira mais profunda sobre isso que nós estamos falando aqui agora. Amém, queridos irmãos? Espero que tenha ficado claro. Se tiverem ainda alguma dúvida, estamos aqui à disposição para vos responder. Que Deus os abençoe e até mais.